Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou Márcia Mucavel, sou professora de inglês da Explicador Inc. e estou aqui para ensinar-vos a diferença entre subject and object, né? Existem vezes que temos dificuldades, né? As pessoas têm dificuldades de diferenciar ou saber o que é subject e o que é object. Vamos começar com a definição, né, de subject, né? O que seria subject, né? Em termos de significado, subject significa sujeito, né? E em termos de definição, né? Nós temos aqui a definição, né? Aqui do subject, né? Que está a cor de rosa, que está nesse quadro, nessa tabela, né? Cor de rosa. The person or thing that is doing the action. O que isso quer dizer? Que o subject, ou nesse caso o sujeito, é a pessoa ou coisa que está a fazer alguma coisa, ou está a praticar a ação, ou uma certa ação. Nós temos aqui o exemplo, the cow eats grass, né? Nós temos aqui, né, nessa tabela vermelha, imagem de uma vaca. Então, o que ela está a fazer? Ela está a comer a relva, né? Então, the cow, nesse caso, seria o subject, eats grass, né? Então, vamos perceber, então, o grass que está amarelo, o que seria, o que é? Né? Nós temos aqui object, né? Nós temos aqui object, né? Então, vamos tentar perceber o que seria objeto. Então, nós temos aqui por definição the person or thing that is receiving the action. Então, o object, né? Que em português é objeto, é a pessoa ou coisa que recebe a ação. Que ação? A ação praticada pelo sujeito. O que é sujeito? O sujeito é a coisa ou pessoa que está a praticar uma ação ou que está a fazer alguma coisa, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Tina, né? Aqui no object, temos Tina plays the piano. Então, se forem a perceber, a palavra Tina está a cor de rosa, né? E temos já no lado esquerdo, né, a tabela cor de rosa, que é de subject. Então, nesse caso, a Tina é o nosso subject, nesse caso, o sujeito, nesse caso. Então, o que ela está a fazer? Plays the piano. Nesse caso, ela está a tocar piano, né? Então, está a tocar o piano. Então, se forem a perceber, a palavra piano está sublinhada com a cor amarela. Então, por que está sublinhada com a cor amarela? Porque está no object, né? Nesse caso, o piano é o nosso objeto. E qual é a definição do objeto? A pessoa ou coisa que recebe a ação, que é a ação praticada pelo sujeito, nesse caso, que é a Tina. E outro detalhe que vocês podem usar para saber diferenciar subject e object é o verbo, né? É o verbo. Então, o subject sempre vem antes, geralmente vem antes do verbo, sendo que o objeto sempre vem depois do verbo, né? Vamos analisar novamente a palavra Tina plays the piano. Então, qual é o verbo aí? O verbo é plays, nesse caso que é tocar, né? Então, o verbo está entre o sujeito, subject, e o object, nesse caso, o objeto. Então, geralmente, conforme eu disse anteriormente, antes do verbo vem um sujeito, tá? Que é a Tina. E depois do verbo vem o object, que é o nosso